Olá a todas e todos. Bom, eu estou fazendo essa série de posts, né, sobre a categorização de alimentos conforme o processamento, que aparece no Guia Alimentar para a População Brasileira. E aí eu queria trazer alguns outros pontos para a gente refletir, que são assim também mais gerais, né? Porque falar de alimentação é sempre muito complexo, muito amplo, né? E jamais eu vou conseguir, nem pretendo, né, encerrar o assunto aqui da alimentação, né? É, a alimentação, ela engloba muitos aspectos, né? É interessante que o próprio guia alimentar ele já chama atenção para isso, né? Um dos princípios que norteiam o guia alimentar é que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então isso é muito oportuno, né? E muito interessante, porque a gente vive num contexto em que o foco está nos nutrientes, né? Quanto de proteína tem no seu prato, você está comendo ou não carboidratos, e muitas vezes a gente se esquece do alimento e da sua complexidade e fica focando apenas em um ou outro nutriente, né? Porque a gente ainda tem que lembrar que o alimento é muito mais do que esses macronutrientes, né? Proteína, lipídios e carboidratos. Então, é legal a gente diferenciar, né, alimentação e nutrição, né? Então, a alimentação ela é um processo voluntário que envolve também as formas, os modos, né, de consumo, de escolha de consumo dos alimentos e envolve, claro, aspectos que são sociais e culturais, né? Isso aqui é a alimentação, ela é muito ampla, né? Já a nutrição enquanto ciência, ou mesmo enquanto processo, né, ela envolve também a alimentação, mas a nutrição envolve principalmente, né, depois que a gente fez essa ingestão, que a gente se alimentou, os aspectos, né, de digestão, de metabolização, né, e de excreção. Então a gente pode pensar que a nutrição ela é involuntária, né? Embora ela englobe também a alimentação, mas ela é muito mais involuntária do que esse ato, né, da alimentação. Então acho que esse é um ponto interessante da gente pensar, né? O quanto que hoje a gente fica com esse nutricionismo, tirando o foco do alimento, né, e trazendo o foco para os nutrientes. Isso gera uma série de problemas, né? Dentre eles, a gente ficar escolhendo produtos que nem alimentos são, porque eles são uma fonte disso, fonte daquilo, porque são proteína, porque são não sei o que lá, né? Ao invés de escolher um alimento, uma fruta ou, enfim, uma pasta proteica que seja, né, mais de grão de bico, enfim. A gente às vezes acaba escolhendo uma barrinha. O que também tem o seu lugar, né? Tem o seu espaço. Eu acho que principalmente uma das mensagens que eu queria deixar aqui é que quando a gente começa a falar de alimentação e trazer algumas diretrizes, por exemplo, para a gente consumir predominantemente alimentos in natura e minimamente processados, né? E evitar os alimentos ultraprocessados, que é sim uma recomendação ótima, super saudável, excelente para a gente ter como norte, né? E tentar pôr em prática. Sempre que a gente traz um tipo de recomendação, de diretriz, a gente precisa fazer isso com muito cuidado e muito acolhimento, porque a alimentação, afinal de contas, envolve muitos aspectos culturais, aspectos afetivos e memórias, né? Ixi, é muito complexo mesmo, né? Então, tem o seu espaço também para um alimento que não é tão saudável, considerado saudável, né? Tem que ter esse espaço, porque é vida real e a gente se envolve, né, com esses produtos, né, também. Então, esse era um dos pontos que eu queria trazer, né, e claro que
pensando nisso, nesses produtos, é interessante também a gente pensar na própria definição de alimento, né? Alimento é uma substância natural. Alimento tem propriedades sensoriais, né? Que é sabor, odor, textura. Esses a indústria consegue dar conta bem, né? De um bom sabor, uma ótima textura, né? E um odor delicioso, né? Pensando nisso, né? Eu acho interessante trazer aqui algumas reflexões de alguns aspectos que acho que vêm junto com essa escolha dos alimentos conforme o processamento, né, que a gente está comentando aqui nessa série de posts. Como eu trabalho com as medicinas tradicionais, com a Ayurveda, com a medicina chinesa, eu recebo bastante questionamento, curiosidade, né, procura dessa alimentação que eu chamo mais energética, né, baseada nesses aspectos energéticos de aquecer, de esfriar, de ser leve ou pesado, enfim, né, ascender ou descender, ser bom pro dosha tal ou pro órgão tal, né, nessa visão dos sistemas vitalistas. E eu acho interessante a gente pensar que tem outros aspectos que são muito importantes e talvez até anteriores, né, dessa característica dos alimentos impactar energeticamente nosso corpo, né. Claro que isso que envolve essa categorização é um desses aspectos, né? Então, realmente, né, acho que a ideia dessa série de posts é trazer essa atenção com acolhimento, com amorosidade, com espaço para o tudo bem, né? Mas trazer essa atenção de que a gente deve sim e sempre vai ser melhor, né? A gente dá preferência para os alimentos naturais, para os alimentos, né, versus um produto alimentício, um alimento ultraprocessado. Isso vai ficar mais claro no próximo post, que é sobre os alimentos ultraprocessados, né? Esse acho que é o primeiro ponto, né? Trazer consciência para o prejuízo dos alimentos ultraprocessados, sabendo que pode sim ter um espaço, né, ok, para isso na nossa vida, né? A questão é qual é esse espaço, como é, né, esse consumo, essa forma de comer. Outro ponto que eu acho muito importante é a gente pensar nos refinados e nos integrais, né? Então, quando a gente tem o processo de refino, muitas vezes esse processo é químico, né? Quando eu penso aí nos óleos, em outros alimentos. Então, com ingredientes que são, por exemplo, derivados do petróleo, né? Então, pensa na gente trazendo isso para o nosso corpo. Então, o refino muitas vezes é químico. O refino tira nutrientes, né? Se a gente for pensar nos cereais, né? No arroz. Então, a gente retira uma camada externa que é muito rica em fibras, né? E a gente retira um germe que é muito rico em minerais, vitaminas, em aminoácidos também. Então, a gente empobrece, a gente perde nutrientes quando faz a escolha do refinado versus o integral. E além disso, a gente, né, nesse exemplo dos cereais, por exemplo, a gente faz um aporte muito grande, né, de glicose para dentro das nossas células. A gente acaba fazendo esse pico de glicemia e aí gerando, né, um movimento metabólico que não é muito legal, né. Claro que o tudo bem e o acolhimento entram sempre, né. Tem um lugar, inclusive, em que vai ser melhor escolher um arroz branco, né, do que um arroz integral, mas ele pode ser polido, né, mecanicamente e enfim. Esse é um outro aspecto importante da gente trazer nossa consciência, os refinados versus os integrais. E um terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção é a questão dos alimentos orgânicos, né? Então, a questão dos alimentos refinados versus o integral, dos orgânicos e também dos ultraprocessados, dos industrializados, são coisas que a gente criou nas últimas décadas, são problemas que a gente criou nas últimas décadas, né? Que não existiam, né, mais lá para trás. Então, a gente é o país que consome mais agrotóxico no mundo,
Na verdade, eu não revisitei esse dado nos últimos 6 meses ou um ano, mas acredito que a gente ainda esteja ganhando, né? São mais de 6 litros por habitante por ano. E realmente não tem dúvida, não tem questionamento aqui, né, do quão nocivo esses produtos são para a nossa saúde, principalmente quando eles são, né, utilizados de uma forma não adequada, não recomendada, enfim. Então, esse é um outro aspecto que é muito importante, né? Se a gente se esforçar para aumentar o consumo de orgânicos, o quanto a gente puder, né? A gente inclusive favorece os próprios impostos, os incentivos para esses produtores e tudo mais. Lembrando que quando a gente fala de alimentos orgânicos, a gente também está falando de um impacto social, né? E esse é inclusive um princípio muito importante do Guia Alimentar, né, para a população brasileira, que uma alimentação saudável ela também é social e ambientalmente sustentável. Então essa é uma visão que eu gosto muito, né, porque traz para a gente, né, a alimentação, como todos os outros aspectos da nossa vida, né, como a nossa saúde e todo o resto, numa perspectiva ampla, né, ampliada. Tem muitas etapas ali para o alimento chegar no nosso prato, né? Seja ele natural, né, ou não. E isso impacta, né, de uma forma sistêmica na nossa saúde também, né? Então, esse é um outro aspecto muito importante. E o Guia Alimentar tem também um outro trecho que eu gosto muito, que é um capítulo que ele fala sobre o ato de comer e a comensalidade, né? Em que ele vai falar sobre a regularidade e a atenção nesse momento da alimentação. Isso é muito alinhado, né, com os sistemas tradicionais, que vão falar da importância dessa regularidade, né, pensando ali na parte que é máquina do nosso corpo. E também tem muitos estudos, né, hoje em dia mostrando também esse aspecto do impacto dos horários que a gente come, do nosso ritmo de alimentação na nossa saúde, né? Isso tem sido estudado aí também nos últimos anos e é bem interessante. Uma outra coisa também que ele fala nesse capítulo do guia sobre a comensalidade, sobre o ato de comer, é para a gente prestar atenção, né, desse momento ser um momento compartilhado, né? É aquela ideia do comedor solitário que a gente vê muito hoje em dia na nossa sociedade contemporânea, né? Então aqui é muito legal a gente pensar que a alimentação, desde, né, do cultivo ou da caça e do preparo, sempre teve na nossa história humana, né, associada a essa reunião, a esse grupo, né, e a uma celebração mesmo. Então é muito interessante a gente comer, né, preparar junto, se envolver junto, né, e buscar esse alimento junto, trazer mais isso para a nossa vida, né. E inclusive para a gente ir adquirindo melhores habilidades culinárias e facilitar a vida, né, na hora desse preparo. E uma outra coisa desse capítulo, né, que o Guia Alimentar traz sobre o ato de comer e a comensalidade é um pouco do ambiente, né, que a gente come, que aí a gente pode pensar que tem ambientes e contextos que não são muito adequados, né, embora às vezes aconteça, né, uma reunião de negócios ou enfim, o quanto a gente puder evitar, né, justamente para trazer presença e atenção, isso é o ideal, né. Não comer olhando o celular, andando, dirigindo e tudo mais. E aí um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para ampliar aqui a nossa reflexão é justamente, né, além desses 3 aspectos dos ultraprocessados versus alimentos in natura, dos orgânicos versus os intoxicados, né, e dos refinados versus os integrais, é justamente a nossa a saúde da nossa digestão, né? E que aí a gente pode falar do Agni, como é chamado no Ayurveda. Eu tenho aqui outros posts sobre isso, dá uma procurada aí no feed. Que é justamente, né, a gente trazer atenção para como está a nossa fome, qual a nossa capacidade digestiva, né? Eu estou realmente com fome, né? E fome do quê? Quais são as características desse alimento que vai melhor atender a minha necessidade nesse momento?
Então me fala o que você achou dessas reflexões, vamos continuar conversando aqui nos comentários.